Meu Deus, meu olho tá muito vermelho. Mas é um só. As crianças da rua estão falando que eu fumei só de um lado. Mas é isso. Oi, né? Sumido. Um mês sem fazer vídeo já. Algumas coisas mudaram, outras não. Tipo a garrafinha. A gente comprou no começo do ano garrafinha pra todo mundo. Só sobrou essa. A única remanescente daquela leva é essa aqui. O resto já foi tudo. E é isso. Estamos nos recuperando de uma conjuntivite que derrubou um pouquinho o guerreiro, mas estamos aí, né? Aí, ó. Lá em vermelho. Mas é isso. Vitor na área. Mais um mês, né? Sem fazer vídeo, meu Deus. Mais de um mês, eu acho. E... Bom, estamos de volta. Não esperava ficar tanto tempo sem gravar. Peço desculpa a quem ficou chateado, a quem brigou comigo e falou ai ai ai, menino mal. Teve gente que pegou no meu pé e falou que eu não posso parar. Né, Dani? então, então estou de volta. Hoje eu levei uma bronca hoje e aí por isso eu voltei hoje. Eu nem ia gravar nada hoje, aí eu falei, vou gravar. Ela tá aqui, ela fica rindo da minha cara, eu fico fazendo piadinha bosta e ela adora essas piadinhas bosta, ela fica aqui olhando pra mim e rindo da minha cara. Mas é isso. Estamos de volta. Tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Meus lindos. Tava com saudade de vocês. E dos seus comentários sempre muito edificantes. Bom, parar de enrolação, 2 minutos de vídeo já não falei nada ainda. O vídeo de hoje é um pouquinho diferente do que vocês viram anteriormente, nos últimos capítulos. Eu falei, né, que sempre tentaria trazer um conteúdo que tivesse a ver com a minha vida e que tivesse a ver com os meus gostos, né, com as coisas com o universo que é ser o Vitor. E eu falei muito de família, falei sobre religião um pouco também, que causou certa polêmica e deu um rebuliço, mas tá aí, é isso aí. Eu acho que a segunda parte, eu diria, não é a segunda coisa mais importante da minha vida. Hoje todo mundo sabe que a parte mais importante da minha vida é a minha família, mas eu tenho um outro lado que as pessoas conhecem bem. O meu visual talvez entregue um pouco, mas que é o rock, o metal e esse mundo, principalmente o mundo da guitarra, que é uma coisa que eu sou apaixonado, que eu estudo, que eu vivo, que tudo que eu faço é meio que, digamos que a trilha sonora da minha vida é sempre é sempre uma porradaria. Como vocês dizem, só barulho e a música do coisa ruim, mas não é. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Como vocês estão vendo aí na thumb, né? Meus heróis. Eu vou falar um pouco sobre as minhas referências na música, eu vou falar um pouco sobre a minha história, por que eu comecei a ouvir, por que eu comecei a tocar guitarra. Eu acho que isso vai explicar um pouco sobre quem eu me tornei e um pouco dos meus valores, talvez. E eu acho que até na minha família isso ajuda. Na maneira que eu tento lidar com as coisas em casa, eu acho que ajuda. Quer dizer, a minha história com a música acaba refletindo as coisas que eu aprendi com a música e com as pessoas, né? Nesse universo da música, me ajudaram a ser o marido que eu sou, a ser o pai que eu sou, e eu acho que a gente vai tentar seguir esse caminho no vídeo. A gente vai tentar entender, eu vou tentar passar para vocês o que essas referências significam para mim, significam a importância que elas têm na minha vida. Eu comecei a ouvir guitarra,
a ouvir música, assim, muito, muito, eu tinha uns 10 anos de idade. Eu já contei essa história no podcast que eu tinha, e só que acho que merece essa breve introdução, né? Como que a música entrou na minha vida. Eu tinha uns 10 anos, mais ou menos, e meu vizinho me deu um rádio, me deu um aparelho de rádio, era grande assim, ele era de fita, ainda dava pra botar duas fitas nele assim. E quem usava muito esse aparelho de som antes era a prima dele, e ela ouvia muito a Rádio Atlântida. Eu moro em Santa Catarina, né? Então aqui no sul do Brasil tem a Rádio Atlântida. E ela ouvia muito, então já estava sintonizado. Eu liguei o rádio e já estava tocando as músicas ali. Eu lembrava até esses dias, assim, sei lá, as três, quatro primeiras músicas que eu ouvi, assim, porque marcaram muito. Nessa época era Atlântida, a rádio pop, né, a rádio jovem. Então, na época de 2006, 2005, 6, 7, por ali, o que tocava, o que fazia muito sucesso era o pop americano, né? Mariah Carey, Beyoncé, o 50 Cent, Eminem, Rihanna, meu, muito. E na época era o que eu ouvia mais, assim. Eu lembro de ouvir alguma coisa de rock. Eu até lembro que tocava, tem uma música, tem aquela música Beat It do Michael Jackson, que o Fall Out Boy fez uma versão e na época eu tocava no rádio assim, e a minha mãe não deixava eu ouvir porque ela confundia com a Thriller. Ela achava que era a Thriller, né? Ela não ela confundiu a música e aí como tem um clipe lá que é de zumbi, minha mãe não deixava eu ouvir aquela música. Quando tocava, ela mandava desligar o rádio. Mas hoje é uma das minhas músicas preferidas. Mas assim, foi ali que eu comecei que eu tive meu primeiro contato com a música. Em 2000, aí eu comecei a ouvir muito Jay-Z e 50 Cent, assim, nessa época eu tava muito no pop, né, desse black music que o pessoal falava na época, pelo menos, né? E depois eu fui mais pro rap e pro hip hop americano. Nunca curti muita coisa nacional, assim, até hoje. E eu ouvia muito 50 Cent, muito Jay-Z. E aí em 2009 eu comprei o álbum o Blueprint 3 do Jay-Z. E aí, cara, foi até 2011, 12, 13. 2013 eu comecei a ouvir rock, assim, mas de 2008, 9 ali até 2013 praticamente eu só ouvia rap e hip hop. Jay-Z, 50 Cent, Eminem, Snoop Dogg. Tinha mais um que eu gostava. Não lembro. E assim, eu ouvia, na época eu entendia mais ou menos alguma coisa. Eu lembro que eu aprendi inglês mais com o livrinho de. com o encartezinho que tinha no CD do Jay-Z com as letras das músicas do que com a escola. Assim. Eu ficava ouvindo as músicas e ficava lendo ali. E peguei inclusive gírias, né? Porque o hip hop tem muita gíria, né? Deles lá dos americanos. E aí eu peguei muita coisa que me ajudou depois, quando tentei me aprofundar no inglês, eu já tinha certa familiaridade com algumas expressões. Mas a música está presente na minha vida desde essa época, desde ali 2006, 2007 mais ou menos. Mas até então eu ouvia, tipo, eu gosto, né? Mas nunca foi uma coisa assim, eu quero fazer música, eu quero. Né? Eu gostava muito de ouvir, ficava o tempo todo ouvindo, né? Porque eu estudava de manhã, então eu chegava em casa, já ligava o rádio, ficava a tarde toda ouvindo, fazia minhas coisas ouvindo música, fazia tudo ouvindo música. Eu tava o tempo todo ouvindo música. Ouvia as minhas músicas preferidas lá do CD 10 vezes por dia. E eu já tinha certa resistência assim da minha mãe, não gostava, tal, porque né, rap, e eu tentava falar pra mãe, não, mas olha o que ele tá falando aqui. E às vezes realmente não falava as coisas legais. E aí a minha mãe ficava, tá vendo? Enfim, eu ali por uns 5 anos mais ou menos eu ouvi isso. Ouvia muito hip hop. Aí em 2011 eu vim pra Canelinha.
E a minha vida aqui mudou muito, assim, do que era em Blumenau pra cá, mudou muito. E a gente começou a ter uma rotina diferente e tal. A minha mãe, na época, em Blumenau, ela trabalhava em casa. Aqui, ela, quando a gente veio pra cá, logo ela começou a trabalhar fora. E como eu ficava bastante sozinho, eu ia pra escola, não tinha muitos amigos, nunca fui de ter muita amizade na escola. E à tarde eu ficava sozinho. Então a minha relação com a música ficou ainda mais assim. Ouvir música era uma experiência pra mim. Assim. E em 2013 que eu comecei a ouvir rock, assim, que eu comecei ouvindo System, ouvia muito, na verdade eu ouvia toda hora. Comecei a trabalhar, comprei meu primeiro celular, então eu baixava as músicas, era um sacrifício baixar uma música naquele celular. Tinha que ficar entrando em site, baixar a musiquinha lá. Pra usar YouTube, era horrível usar o YouTube naquele celular. Era um Nokia de botão ainda, né? Ele era mais ou menos do tamanho dessa casa aqui. E, e ele era ruim pra usar, mas assim, foi com esse celular que eu comecei a ver as coisas, assim. Foi bom que foi na época assim que eu comecei a ouvir o rock, que daí eu tinha esse celular que eu conseguia assistir YouTube. Era ruim, mas eu dava o meu jeito. E aí eu comecei a ouvir System of a Down, Evanescence, Linkin Park, Fall Out Boy, eu ouvia muito. Aí o meu irmão na época tinha banda já, meu irmão mais velho, Douglas, ele tinha banda já cover de Blink e Sum 41. Então ele já tava nesse mundo, né? Então ele me mandava música e tal. Na época eu não sabia o que era metal, assim. Não tinha muita noção. Era rock. E aí tinha uma música que eu ouvia lá em Blumenau já. Gostava sim, achava legal, mas nunca prestei tanta atenção. Mas eu gostava, assim. E tocava na Atlântida tem um programa, eu acho que até hoje tem, que é o Discorama, que é 1 hora. Começa meio-dia e termina 1. Que é só de música antiga. Na época ali tocava 70, 80 e 90. E tocava essa música. Achava legal e tal, mas como eu falei, nunca prestei muita atenção. Só que aí eu tava um dia. A minha rotina do dia era assim: eu ia pra escola de manhã, chegava em casa, almoçava, e a minha mãe saía pra trabalhar de novo, e eu lavava a louça, na época, antes de começar a trabalhar e tal. Lavava a louça, eu limpava, né, fazia o serviço de casa pra minha mãe, assim. E ela saía. Minha mãe saía tipo 15 para 1, assim. E o programa ia até 1 hora da tarde. E eu lavando louça e começou a tocar aquela música que eu sempre ouvia lá atrás, mas não prestava muita atenção. Eu, caramba, essa música. E aí eu fiquei né, pensando assim, fiquei prestando atenção, porque ele sempre fala, né, o nome da música e o artista. E aí ele falou. E aí eu descobri que aí foi a primeira vez que eu ouvi falar de Metallica, que era o Whiskey in the Jar. E eu, caramba, isso. Então, eu ouvia falar de Metallica, mas não sabia o que era, né? Assim, já tinha ouvido esse nome na real, né? Mas nunca fazia nem ideia do que era isso. E aí eu falei, caramba, isso é Metallica? Oh, legal. E aí eu já ouvia System, já ouvia, né, essas bandas que eu falei antes. E aí, sei lá, 2 semanas depois, assim, eu fui, tinha um 99, uma lojinha assim, perto de casa. Aí minha mãe foi comprar umas coisinhas e eu fui com ela. E aí tinha uma banquinha tinha um negocinho assim, com revista, coisas assim. E tinha um DVD do Metallica. DVD é pirata, né? Do Rock in Rio em Lisboa, 2004. Eu olhei, Metallica. Essa banda aí, vamos ver qual é. Peguei, comprei. E aí, já faz 10 anos, quase que eu não paro de ouvir mais Metallica. Quando eu botei, como eu falei, eu conhecia uma música que nem é muito assim a essência do Metallica, né? É legal, tudo. É uma das músicas uma das que mais fez sucesso, assim, mas nem é um cover, né? O Whiskey in the Jar é um cover do Tim Lizzy.
E quando eu ouvi assim aquela guitarra, sabe? Aquela energia do show assim, eu botei lá no DVDzinho, lá na TV. A TV tinha um som horrível, né, na época, mas já dava pra sentir aquela energia, o som da guitarra e a bateria, tudo encaixadinho. Eu lembro que eu fiquei um tempão assim olhando pra TV, tipo, meu Deus, o que é isso? E algo que eu tinha já desde criança é que sempre que eu via alguma coisa, eu gosto de assistir corrida. Eu não gosto só de assistir corrida, eu tenho vontade de ser um piloto. Assim. Tenho vontade de pegar um carro e sair dirigindo igual um retardado. Eu sempre tive vontade de fazer as coisas que eu vejo, as coisas que eu gosto de assistir, gosto de ver os outros fazendo. Eu sempre quis fazer também. Mesmo que tivesse ali, não tivesse condição de, por exemplo, nunca tive condição de comprar um carro, mas toda vez que eu entro num carro, seja no trabalho, seja em, sei lá, em qualquer situação, eu tenho aquela vontade de acelerar, sabe? Do meu jeito eu sempre tentei, assim, fazer essas coisas que eu gosto de assistir, gosto os meus hobbies, né, que as coisas que eu gosto de assistir na TV, o que eu consumo eu quero fazer também. E aí eu comecei a ver ali eles tocando e aquela energia, aquela assim, era tão os quatro ali, os quatro membros da banda tão, como é que eu vou dizer, tão unidos naquele negócio, tava tudo tão ensaiadinho assim, né? Óbvio, os caras já tocam juntos há 30 e tantos anos. Agora já 40 anos, na verdade. Né? Mas era tudo tão perfeitinho, era tudo tão uma coisa só, os quatro, assim, aquela união deles ali. Eu falei, cara, que loucura isso, cara. Aquilo ali, fiquei apaixonado. No momento que eu vi, eu falei, cara, é isso. E aí, eu já tinha vontade de desde que eu comecei a ouvir rock, assim, a guitarra sempre foi algo que me chamou muita atenção. O som da guitarra, né? Mas quando eu vi o James Hetfield tocando ali, aí eu falei, eu preciso comprar uma guitarra. Tinha muita resistência da minha mãe, né? Eu tava na igreja na época. E aí rock, né? Rock é coisa ruim, não sei o quê. De início tinha muita resistência e tal, mas eu não tava nem aí. E aí eu tava, aí já, né, nesse processo todo, já tava trabalhando um tempo já numa empresa. E aí no final do ano eu ganhei meu 13º, fui lá e comprei minha guitarra. Comprei uma Jackson falsificada. R$ 400 eu paguei na guitarra. Não, R$ 600 que eu paguei na guitarra. E comprei um amplificadorzinho Meteoro de 10 watts que eu tenho até hoje. Quer dizer, é o que eu tenho até hoje. É, comprei guitarra, comprei um amplificador, uns cabos lá e aí comecei. Quem toca guitarra que tem um amplificador de 10 watts sabe que a distorção é horrível. Mas eu fiquei. Deve ter ficado um ano e pouco usando só aquele amplificadorzinho pequenininho pra tocar. Minha mãe odiava. E aí eu ganhei um. Ganhei não, comprei um amplificador grande. Não era de amplificador de guitarra, era uma mesa de som amplificada de 250 watts, 220 watts. Aí eu ligava tudo ali, era um sonzeiro. Quer dizer, era alto, era potente, só que daí a distorção, né, o efeito ali da guitarra não era muito legal. Só que na época eu não sabia nada de equipamento de som, não fazia nem ideia do que era aquilo ali. Só ligava lá e tocava. Só que aí eu comecei também a pensar, cara, eu não via muito vídeo de pessoal explicando coisas sobre guitarra. Eu via vídeos dos caras tocando as músicas que eu queria aprender. Aí já tinha comprado outro celularzinho melhorzinho, que já conseguia assistir vídeo no YouTube, assistir vídeo no Cifra Club e para aprender as músicas, né? E devagarzinho fui aprendendo e me apaixonando por aquele mundo assim. E aí, quando eu comecei a ver a parte mais técnica do funcionamento da guitarra,
de por que a guitarra funciona daquele jeito, os tipos de guitarra, o tipo de captador, o tipo de madeira, o tipo de corda. Aí aquilo se transformou num mundo, assim. Não era só um instrumento ali com as cordas que você liga lá numa caixinha de som e sai o som lá quando você toca. Virou um. Virou não, tem todo um universo, né? Tem todo um mundo de opções para você. Ah, se você quer tocar rock, tem a guitarra pro rock. Se você quer tocar blues, tem a guitarra pro blues. Você quer tocar metal, tem a guitarra do metal. Claro, tem certos tipos de guitarra, você toca qualquer coisa. Por exemplo, a guitarra que eu tenho, uma Les Paul, você vai tocar qualquer coisa nela, desde Nirvana, Blink. é, Se você quiser tocar sertanejo com ela, você toca. Quiser tocar reggae com uma Les Paul, você toca. Quiser tocar metal, você toca também. Mas tem guitarras que são um pouco mais voltadas para certos estilos. A outra guitarra que eu tenho, uma Stratocaster, eu não lembro se é Shelter ou Scatter. Acho que é Scatter. Scatter. É, modelo americano. Se você tentar tocar metal com ela não tá mais original, né? Eu já vivo fuçando nas minhas coisas. Ela já não tá original, mas se você pegar esse modelinho original, que é a Stratocaster, você vai ver que você não consegue tocar muito, tipo, metal pesado com ela, não fica tão legal, sabe? Então você começa a aprender que tem guitarra para isso, guitarra para aquilo e tal. E eu comecei a aprender essas coisas, e aí a parte técnica andava junto com o estudo da guitarra. Então eu via vídeos sobre eletrônica, sobre a parte elétrica da guitarra, como é que funciona o amplificador, como é que funciona uma caixa de som, como é que funciona um PA. Aí ganhei, eu ganhei uma mesinha de som pequenininha que eu tenho também, que eu nem precisava de uma mesa de som porque eu só ligava a guitarra, né? Mas aí tinha essa coisa de mexer, eu ligava tudo certinho, ligava a guitarra lá na pedaleira. Aqui eu depois comprei uma pedaleira também. Demorei muito para aprender a usar a pedaleira certo, assim, do jeito certo. Apanhei muito, tive um som muito ruim por muito tempo. Hoje eu digo que eu tenho um som legal, um som que me agrada. Claro, eu já toquei com uma. Quem toca guitarra, essa frase é pra você, tá? Se você toca guitarra, você vai entender o que eu tô falando. Eu já toquei com uma Gibson Les Paul ligada num Marshall JCM 900 e uma caixa 4 de 12. Pra você que não entende, é tipo você dirigir uma Ferrari num baita de um circuito assim, sei lá. É muito foda. É uma guitarra de talvez uma Gibson Les Paul, aquela que eu toquei, deve estar ali uns 5 6 mil hoje. Um JCM 900 deve estar lá para casa dos 14 15 mil reais. A caixa 4 de 12 também, quase isso também, deve estar ali seus 10 mil. Não chega nem perto. O som que eu tenho não chega nem, nem assim, nem encosta no dedinho assim, dos pés de um setup desse, uma guitarra de. Né, o setup todo ali era 30 mil reais. Eu tenho um setupzinho ali que eu gostei, 1.200, 1.300. Só que uma coisa que eu sempre gostei foi que, conforme você vai aprendendo, e por isso que eu gosto de aprender como é que funcionam as coisas, é que você consegue melhorar algo simples que você tem. Então, tu consegue, com o conhecimento que eu adquiri, estudando, vendo vídeo, lendo, fazendo um monte de coisa, e fuçando mesmo, pegar a guitarra, ligar ali, pegar o amplificador, ligar e mexer no botão ali, e ver o que vai dar, ver o que não vai dar, e pô, será que se eu fizer isso aqui vai dar, não sei o quê, aí você pesquisa ou você tenta fazer. Som é complicado, porque aí você está dentro do seu quarto. Se você fizer um som do caralho dentro do seu quarto, se você for tocar na sala, vai ficar uma merda. Porque a ressonância, né, a acústica de um quarto é diferente de uma sala, que é mais aberta, que é maior. Aí se você for tocar num salãozinho, vai ficar mais bosta ainda. Então essas coisas você vai aprendendo. E aí que entra,
que entram mesmo, assim, essa turma que tá aí na thumb do vídeo. James Hetfield, Gary Holt, o Jim Holt do Slipknot, é, e agora, assim, mais recentemente, a Jéssica e o Jean, que são meus, assim, meus heróis, meus mentores, assim, na guitarra. Eu acho que tudo que eu sou como guitarrista eu devo a esses caras que estão aí. Porque eu aprendi com o tempo que a guitarra, a música, o metal, assim, principalmente o metal na minha vida, não é, não é só uma música. Talvez, eu não sei como é que você ouve música, como é que, o que a música representa na sua vida, mas para mim representa a minha vida. Eu tive um momento muito ruim na minha vida, que eu tive depressão, tive afundado na depressão. Era novo, sei lá, eu tinha uns 22 anos, acho. Pouco mais ali. Mas eu estava afundado na depressão, fiquei mais de 6 meses sem tocar guitarra. Tá? A guitarra ficou guardada lá na bag, lá na mochilinha lá. Que eu não encostei na guitarra durante 6 meses. E aí eu meio que eu redescobri o Metallica, redescobri a guitarra, sabe? Fazia tratamento, tudo, mas nada me dava vontade de viver, assim, de fazer minhas coisas. Nunca pensei em me matar, por exemplo, mas eu não tinha vontade de fazer nada, sabe? Não tinha vontade de sair da cama, não tinha vontade de aprender, não tinha vontade de ver ninguém. Foi horrível. Mas eu tive o privilégio privilégio, a oportunidade de ter em casa. Ter em casa a guitarra, ter em casa ali, as coisinhas estavam ali só me esperando. E quando eu peguei de novo, assim, um dia lá, eu falei, vou ver como é que tá a guitarra, tá? Vou dar uma limpadinha nela só pra... Cara, quando eu liguei e eu bati ali nas cordas, caraca, maluco. Nessa época eu já estava começando a aprender a parte teórica também, né? De teoria musical, para você aprender a compor uma música, né? A encaixar as notas, né? Fazer tudo ter sentido dentro ali do que você quer fazer. E a música me salvou, cara. Eu assisti na época aquele documentário do Metallica, Some Kind of Monster, e aquilo ali me mostrou assim, é muito do universo do metal, né? Mas se você puder ver, assista, cara. Documentário Metallica, lá vai aparecer Some Kind of Monster, é um documentário de 2003, 2004, que era pra ser assim, mostrando a gravação do álbum, né, que saiu na época, mas virou outra coisa. E foi muito melhor do que se fosse só a gravação do álbum. Aquilo ali me trouxe de volta, sabe? Me deu alegria de novo. Eu adorava passar horas tocando, mesmo que a minha mãe não gostasse, mesmo que as pessoas dentro da igreja me criticassem. Pessoas me massacravam com esse negócio, assim, virou uma coisa horrível, sabe? Ai, meu Deus, o Vitor toca guitarra. Mas eu aproveitava cada segundo que eu tava com ela na mão, assim. E aí eu entendi, eu fiz questão de colocar principalmente ali o James, o Gary Holt e o Jim Holt. Eu coloquei as fotos deles recentes, deles com mais idade. Não quando eles estavam lá no auge de, de- no auge físico, quando os caras tinham 20, 25 anos ali. Eu fiz questão de colocar essas fotos mais recentes com eles com mais idade, porque eu vi os erros desses caras, vendo a história deles, vendo o que eles passaram e o que eles fizeram lá atrás e como eles se arrependem de algumas coisas e outras eles fariam da mesma forma de novo. Eu não sou só um guitarrista. Eu não me considero um bom guitarrista, não me considero um bom compositor, não me considero
belo escritor, né? Porque eu escrevo música, né? Também. Mas eu me sinto uma pessoa melhor com tudo que eu aprendi com metal, sabe? Com, com as histórias desses caras que estão ali 30, 40, alguns 50, 60 anos fazendo música. E eles têm uma paixão pelo que eles fazem, cara. Algumas bandas deram uma caída ultimamente, outras estão a todo vapor, algumas passaram por situações horríveis, cara. Pessoas morreram, né? Membros da banda morreram e eles se reergueram, eles têm histórias de superação, têm histórias de de uma o caso do Gary Holt, ele era do Êxodos, aí o Jeff Hanneman do Slayer morreu e aí o Gary foi pro Slayer e tocava com o Êxodos também. aquela aquela troca, porque ele é uma banda, ele tava no Êxodos, que é uma banda de thrash, foi para outra banda de thrash, que é o Slayer, uma puta banda também, que é o Slayer, mas o que eu tenho aprendido, e que eu falei, né, que a gente vê, a gente ia entender, né, que a música me ajudou a ser quem eu sou, a ser marido e pai que sou hoje. Eu vejo, se você vê a letra do Slayer, por exemplo, as letras que o Slayer escreveu lá atrás, e escrevia até esses dias, com ódio, com raiva, tipo, eu tenho vontade de cortar minha garganta, a minha garganta, toda vez que eu te vejo, sabe? E aí você vê o cara, o Tom Araya, por exemplo, que é o baixista e vocalista do Slayer. Ele escreveu isso, e aí você olha pra ele, ele é um tiozão, um vozinho já agora, o cara tá com quase 60 anos. E o cara é super legal, sorridente, super simpático, né? Meio que eu me tornei assim, eu não velho, né? Ainda. Mas, sabe, ser sorridente, ser legal com as pessoas, ser simpático, ver, tipo, olha ali que da hora, e você vê só, sei lá, um passarinho tomando banho na areia, sabe? Tipo, se divertir com essas coisinhas pequenininhas e aí ser capaz de escrever atrocidades ali no papel, mas se você pega as minhas letras, as coisas que eu escrevo, assusta algumas. A Dani fica assustada com algumas coisas que eu escrevo, mas é porque eu falo pra Yasmin, por exemplo, eu já conversei com ela sobre isso. Ela tava esses dias, eu tava vendo o show assistindo o show do Slayer na TV e ela tava ali comigo e tava passando a legenda da música embaixo, em português. E ela viu e ficou tipo, meu Deus, pai. E eu expliquei, olha, assim, música é arte. Então, se ele tá falando ali algo sobre matar, sobre. Tem muita metáfora, tem muita figura de linguagem. E eu acho que o que mais me encanta no metal, assim, é que você consegue expressar coisas ali numa letra de metal. Você consegue expressar a sua raiva, porque, cara, todo mundo tem isso. Todo mundo tem estresse, todo mundo tem alguém que, sabe, uma pessoa que fez alguma coisa pra você, ou alguém que te incomoda pra caralho, seja patrão, seja uma pessoa, um vizinho teu, seja, infelizmente, talvez seja tua mulher, teu marido, sei lá, alguém da tua família, que seja alguém que te incomoda, alguém que te irrita, que te dá raiva. Não é alimentar esse sentimento, mas você consegue expressar isso se você escreve, ou até, cara, se você só escuta, você nunca pegou uma guitarra na mão, se você só escuta a música, você consegue extravasar um pouquinho daquilo ali, e no caso eu escrevo. Eu nunca faria as coisas que eu escrevo ali. Eu não estou falando que eu escrevo que vou matar, não sei. Mas as coisas que você consegue. Eu quero dizer assim, um exemplo, né? Você consegue colocar na letra da música uma coisa que você nunca faria. De verdade. Não é que, eu tenho vontade de matar essa pessoa. Não, não é. Só que você consegue descarregar essa energia numa letra, numa música, sei lá, que seja um poema só, sei lá. Não precisa transformar aquilo numa música. Não precisa rimar tudo bonitinho. Se você só escrever, pensa, escreve, bota no papel, bota pra fora. Você vai ver que a próxima vez que você ver essa pessoa, você vai conseguir lidar melhor, porque você está descarregando aquilo ali em algum lugar.
E não é alimentar não, tá? Não é alimentar. Porque não precisa ser só pessoa, pode ser uma situação, pode ser uma opinião sua, uma visão sua sobre o mundo, que você fala, ah, isso aqui eu odeio isso aqui, cara. Por exemplo, sei lá, vou falar uma coisa bem idiota aqui. Você vê, né, você não gosta, por exemplo, da geração Z, aí você vai lá e escreve sobre a geração Z, você fala, ah, eu odeio isso aqui, isso aqui, fala que isso aqui você acha errado e lá, sabe? Você descarrega aquilo ali, você pode falar atrocidade na música, ou no que você escrever, tudo bem, tá tudo bem, desde que você não faça mesmo. É, as pessoas que ouvem o metal, elas nunca vão ouvir a música lá que o Slayer escreveu, falando que quer cortar a garganta de todo mundo. Elas nunca vão ouvir aquilo ali e falar assim, ah, então é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que cortar a garganta de todo mundo mesmo. Não, cara. É justamente para trazer essa raiva, essa pra você extravasar, para você liberar essa coisa ruim que você tem dentro, assim, dentro de você, dentro da sua cabeça, do seu coração. Se você consegue jogar isso na música, você lida melhor de verdade na sua vida com as coisas, sabe? E por isso que eu digo, cara, esses caras que estão aí na Thumb, que são meus mentores, assim, tanto na guitarra como na vida, sabe? A Jéssica e o Jean, que são mais novos, a Jéssica era guitarrista da Crypto até esses dias, uma banda brasileira de death metal que explodiu, que tá fazendo turnê na Europa, tá fazendo turnê em tudo que é canto. Ela, eu acho que é bem mais nova que eu, até bem mais, não sei, mas ela acho que é mais nova que eu. O Jean é um pouquinho mais velho que eu, mas também tocou com Sepultura, cara. O Jean em 2022 fez a turnê com Sepultura na Europa, quando o Andrés teve que tava o Andrés voltou pro Brasil porque a mulher dele tava doente. O Jean foi lá e representou lá muito bem, cara, tocou demais. E são caras, são pessoas mais novas, mas que entenderam essa parada do metal, sabe? Que são capazes de ir lá escrever a coisa mais pesada do mundo, o som de guitarra pesadíssimo, a letra pesada, mas que quando eles vão gravar um vídeo que eles estão ali sendo eles, assim, quer dizer, quando eles não estão sendo artistas, eles são bem good vibes, assim, são tranquilos, são, sabe, serenos, assim como eu sou hoje, eu acho. É quase como uma terapia. Quando você toca guitarra, cara, o jeito que você toca, você extravasar, pra mim funciona como para muita gente funciona, por exemplo, uma academia, funciona correr, funciona jogar bola. Pra mim é tocar, pra mim é escrever, escrever tanto a letra da música como escrever a música, compor uma música, fazer a harmonia, escrever um solo, fazer não sei o quê. Pensar, ah, essa nota aqui, se eu encaixar lá, ela vai, aí eu toco, aí pô, ficou massa. Cara, é uma terapia. Você conseguir descarregar tudo aquilo ali, sabe? Por isso que eu falo que esses caras assim são meus guitar heroes, assim, mas não são só guitar heroes. são referências de vida pra mim. O James fez muita merda, passou por, passou por um monte de coisa, mas hoje é um cara. É claro que a gente não conhece exatamente a pessoa que ele é, assim, porque nas câmeras é uma coisa, às vezes, e na vida é outra, mas não sei, né? Não tô falando que é, mas assim, o que a gente vê dele, a energia que ele passa, é que ele é um cara maduro, que errou muito, que reconheceu seus erros, que se desculpou com quem conseguiu, que passou por cima de um monte de problema e hoje é um cara da hora, um cara que tenta levar a música dele para o mundo de uma forma que junte as pessoas. A gente vive assim, numa sociedade que quer separar, né? Que quer polarizar tudo, que qualquer tema é motivo para eu de um lado, você do outro. E a música une. Tem um vídeo maravilhoso, cara. Né? Era no show do Metallica na Rússia, em 2019, se não me engano. Eles foram tocar uma música lá que um pouco mais pesada, lenta e pesada, assim. E aí o James, ele fala inglês, né? Esse americano. Ele tava na Rússia. E ele começa.
a brincar com o pessoal e ele fala. A gente fala a mesma língua, né? E não sei o que, daí ele fala, yeah, né? Uns barulhos assim. E o pessoal acompanha ele, e aí ele fala, isso é a mesma língua pra mim, não sei o quê. E aí ele fala, a música é a nossa língua, o metal é o nosso idioma. E aqui a gente se entende, mesmo que se a gente for conversar a gente não vai se entender. Mas a música une as pessoas. A música une. Só se você for idiota o suficiente pra não gostar de alguém porque ele gosta de outro gênero musical. Eu já falei isso, claro, pra qualquer um. Cara, eu odeio sertanejo, por exemplo. Não consigo ouvir, cara. Não me desce. Mas eu não odeio ninguém porque gosta do negócio. Eu não gosto. Quero distância. Mas, cara, saber lidar com essas coisas. A música é pra unir. A música é algo que tem que deixar a vida mais leve, mais tranquila. E eu uso muito isso em casa, no trabalho. Estou tentando mudar muita coisa minha que com 28 anos já é difícil mudar as coisas. Mudar um pensamento, mudar algo da sua personalidade que você vê que está errado. Não é nem errado, mas não te faz bem. E aí você precisa mudar. Eu acho que isso pelo menos para mim, é muito do metal. Eu aprendi muito isso ouvindo, tocando, escrevendo. Eu aprendi que a gente não precisa passar por essas coisas sozinho. E às vezes você não precisa de outra pessoa, você só precisa de um tempo com a sua própria cabeça. Você só precisa de um tempo com as suas ideias, com os seus pensamentos. E aí, tá, Vitor, mas eu não quero tocar guitarra, não quero escrever música. Não, beleza, não é. Mas encontre algo. Encontre algo que te permita descarregar o que você tem para descarregar. Talvez você não consegue falar, chegar na cara daquela pessoa e xingar ela. Escreve, sei lá. Ou vai pra academia, ou vai jogar bola, ou vai socar um saco de areia, não sei. Aí todo mundo acha alguma coisa. Pra mim foi a música, pra muita gente é a música, pra muita, pra muita gente é um esporte, pra outros é uma academia, pra outros é pintar um quadro, que é muito mais calmo, né? Muito mais sereno, tem que cuidar com cada movimento. Mas é a maneira da pessoa descarregar. Eu acho que todo artista tem uma pontinha ali de depressão, eu acho. Porque para fazer arte você precisa passar um tempo consigo mesmo. E às vezes quem tá com a vida bem legal assim, não passa tempo consigo mesmo. Não passa tempo pensando em si mesmo. Não pra tentar entender, cara, será que esse meu pensamento aqui tá certo? Ou será que essa minha atitude aqui foi legal? Não sei. Normalmente a gente, quem é mais contido, quem é mais reservado, tímido como eu, a gente passa mais tempo pensando nas atitudes das pessoas e principalmente nas nossas atitudes. A gente tem vergonha às vezes de coisas que a gente já fez, coisas simples, mas cara, não devia ter feito aquilo. E aí fica mais fácil talvez expressar numa música, num poema, numa pintura, ou só socando um saco de areia mesmo. Mas acho que o que fica pra você que tá ouvindo, mesmo que você não goste de metal, que você odeie metal, tá tudo certo. Mas é que encontre algo pra fazer a sua vida ficar mais leve, tá? É saudável. Vai te ajudar em tudo. Tudo. Eu, quando eu ia trabalhar de manhã com fone de ouvido, cara, eu tava ouvindo uma porradaria no fone, eu chegava no trabalho leve. Porque ouvir já descarrega. Só de você ouvir aquele som pesado e. É isso.
Aí quando você tira o fone, você... Tá bom? Era isso que eu tinha para falar para vocês, um pouquinho da minha história, um pouquinho de como eu penso música, de como eu penso a arte, acho que a arte no geral, tá bom? Muito obrigado para você que chegou até aqui, bastante tempo de vídeo, talvez o vídeo mais longo do canal, mas tá tudo certo. Agradeço a você que ainda está aqui no canal, que pela paciência de ter ficado tanto tempo sem ver nada e ainda está aqui comigo. Deixa o like, se inscreve no canal se você não é inscrito. Comenta aí se você tem alguma coisa que te ajuda a descarregar, algo que salvou sua vida também nesse sentido, beleza? E aí agora a gente tá de volta e vamos voltar àquela rotina de vídeo toda semana. Tem novidades, tem coisas, tem planos, né? Que eu vou colocar em prática. O computador voltou a funcionar, então aqueles planos que eu tinha fui obrigado a deixar de lado, agora talvez volte. Então vamos ver. Beleza, gente? Muito obrigado e fiquem bem. Valeu.